meu nome é João Paulo, sou acadêmico do 6º período da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Campus Toledo, e vou falar sobre empresas estatais. Primeiramente, o que são empresas estatais? As empresas estatais são pessoas jurídicas de direito privados que pertencem à administração pública indireta. Elas podem ser tanto sociedades de economia mista ou empresas públicas. Mesmo ambas possuindo essa personalidade de direito privado, elas sofrem intervenções do Estado, como, por exemplo, elas sofrem controle dos tribunais de conta, do Poder Legislativo e do Poder Judiciário. Elas também são criadas mediante autorização legislativa específica e são regulamentadas pelos procedimentos do Código Civil, onde, por exemplo, um desses requisitos é a necessidade que o Estatuto Social seja registrado na Junta Comercial. Elas devem contratar mediante licitação. Entretanto, quando as empresas públicas ou as sociedades de economia mista for exploradoras de atividade econômica, elas não precisam licitar para a contratação de bens relacionados diretamente à sua atividade finalística. Ou seja, então somente quando esses bens for para a sua atividade finalística, elas não precisam contratar mediante licitação. Elas têm a obrigatoriedade da realização de concurso público para a contratação de pessoas. Elas integram a administração pública indireta, que está vinculado a um órgão da administração direta responsável pela área da atividade. E elas são uma figura típica própria para a exploração da atividade econômica pelo Estado, conforme dispõe o artigo 173 da Constituição Federal. Ela ainda tem outros tipos de intervenções, como, por exemplo, ela tem a proibição de acumulação de cargos, empregos ou funções públicas. A contratação dos funcionários dessas empresas, elas devem ser mediante o regime seletista, ou seja, que vai ser regulamentado pela CLT, com exceção dos dirigentes, que esses são relacionados ao regime comissionado. E a remuneração dos empregados dessas empresas estatais, elas não estão vinculadas ao teto constitucional, exceto quando recebem recursos públicos para pagamento pessoal do custo geral. Daí sim elas vão estar subordinadas a esse teto constitucional. Elas têm impossibilidade de falência, conforme dispõe o artigo 2º, inciso 1º da Lei 11.101 de 2005, e uma das principais características que o STF já julgou inconstitucional é a exigência de aprovação prévia para a nomeação de seu dirigente pelo chefe do Poder Executivo. Então, quando essas empresas estatais elas forem nomear os seus dirigentes, elas não precisam da autorização prévia do chefe do Poder Executivo. Agora eu vou falar especificadamente das duas modalidades de empresas estatais, que são as sociedades de economia mista ou as empresas públicas. Empresa pública. As empresas públicas são pessoas jurídicas de direito privado, criadas através da autorização legislativa, com totalidade do capital público pertencente, então, com totalidade do seu capital vai ser público e o regime organizacional vai ser livre. Temos como exemplo o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, o BNDES, as Empresas Brasileiras de Correios e Telégrafos, a Caixa Econômica Federal, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa, e a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária, a Infraero. Além desse conceito doutrinário, ela tem um conceito legal, que está previsto no artigo 5º, inciso 2º do Decreto-Lei nº 200 de 67, que conceitua o seguinte: empresas públicas são entidades dotadas de personalidade jurídica de direito privado com patrimônio próprio e capital exclusivo da União, criada por lei para a exploração de atividade econômica,
que o governo seja levado a exercer por força de contingência ou de conveniência administrativa, podendo revestir-se de quaisquer formas admitidas em direito. Esse é o conceito legal que está previsto no Decreto número 200 de 67. A bibliografia que eu usei é do Alexandre Maza, e nesse livro dele, ele diz que esse conceito legal já está defasado em alguns aspectos, como, por exemplo, quando diz que o capital é exclusivo da União. Esse capital ele não precisa ser exclusivo da União, mas desde que seja um capital público. Pode pertencer tanto ao Estado, aos municípios ou ao distrito. Ou seja, não precisa ser exclusivamente da União, mas sim público. Ele também diz que está defasado em relação a quando diz que deve ser criadas por lei. O artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal, já diz que foi dada pela Emenda Constitucional de 98, já diz que as empresas públicas e de sociedades de economia mista não são criadas por leis, mas sim mediante autorização legislativa. Então esse ponto ele também já está defasado, porque somente mediante autorização legislativa já se tem a criação, não precisa ser criada por lei. E outra defasagem que se encontra nesse conceito legal é quando se fala que é para a exploração de atividade econômica. Atualmente, as empresas públicas elas podem exercer atividade distinta, quanto para a exploração de atividade econômica ou prestação de serviço público. Agora eu vou falar algumas características específicas da empresa pública. Ela se tem a criação autorizada por lei específica. A autorização para a empresa pública se dá mediante procedimento diferente, sendo três fases presentes para a criação da empresa pública. Ou seja, se tem que ter a promulgação da lei autorizadora, a expedição do decreto desta lei autorizadora e o registro do ato em cartório da junta comercial. Ou seja, então se tem 3 fases específicas para a criação dessa empresa pública. Diferentemente das autarquias que são criadas por lei, as empresas públicas elas não surgem com assim promulgação do diploma legislativo, mas com o registro de sua constituição no cartório competente. E o Alexandre Maza ele diz também que para a extinção dessas empresas públicas, também se tem alguns requisitos, que tem que ter uma lei autorizadora da extinção dessa empresa pública, deve ter um decreto regulamentando a extinção e deve ocorrer a baixa dos atos constitutivos no registro competente. Uma outra característica é que todo o capital é público. Aqui a gente vai ver já, quando eu falar de sociedade de economia mista, a diferença entre empresa pública e sociedade de economia mista. Pois na empresa pública, todo o capital é público. Ou seja, não tem dinheiro privado integrando o capital social. Outra característica é que a forma organizacional das empresas públicas são livres. Segundo o Decreto 200 de 67, no seu artigo 5º, ele determina que a estrutura das empresas públicas pode adotar qualquer forma, sendo sociedade anônima, limitada ou comandita. As suas demandas das empresas públicas vão ser julgadas de competência da Justiça Federal. De acordo com o artigo 109 da Constituição Federal, cabe à Justiça Federal julgar as causas de interesse das empresas públicas federais. E quando se diz respeito às empresas públicas estaduais, municipais e distritais, em regra, elas vão ser julgadas em varas especializadas da Fazenda Pública, na Justiça Comum Estadual. Agora, falando de sociedades de economia mista especificadamente, que já vai se ver grande diferença em relação às empresas públicas. Pois as sociedades de economia mista elas também são pessoas jurídicas de direito privado, que são criadas mediante autorização legislativa, com maioria do capital vai ser público
e as organizações são obrigatoriamente SA. Elas vão ser organizadas obrigatoriamente como SA. Aqui a gente já vê a diferença, pois como nas empresas públicas, a totalidade deve ser de capital público, já que na sociedade de economia mista, a maioria deve ser, não a sua totalidade. E na empresa pública, como eu falei, a organização ela vai se dar por sociedade anônima, por comandita, por limitada, e aqui não, aqui somente por sociedade anônima. No Brasil a gente tem alguns exemplos de sociedade de economia mista, que pode ser a Petrobras, o Banco do Brasil, a Telebrás, a Eletrobras e a Furnas. Também possui conceito legal no decreto número 267, no artigo 5º, inciso 3º, que diz o seguinte, que é uma entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, criada por lei para a exploração da atividade econômica, sob a forma de SA, Sociedade Anônima, cujas ações com direito a voto pertença em sua maioria à União ou à entidade da administração indireta. Então, como nas empresas públicas, o Alexandre de Mas ele também cita lá na sua doutrina que possui uma defasagem, porque aqui também ela diz que vai ser criada por lei. E como nas empresas públicas também, ela vai ser criada mediante autorização legislativa. E além de explorar a atividade econômica, elas vão prestar serviço público também. Agora, algumas características específicas da sociedade de economia mista. Elas vão ser criadas mediante autorização legislativa, que assim vai surgir a personalidade a partir do registro constitutivo em cartório competente. A maioria do seu capital é público, como a diferença lá das empresas públicas, porque aqui no capital votante, pelo menos 50 mais 1 das ações devem pertencer aos estados, mas deve haver um percentual de ações votantes para a esfera privada, mesmo que amplamente minoritário, sob pena de se converter em empresa pública. Então, quanto às ações, daí nessas que deve ter 50 mais 1, são as ações votantes. Agora, quando se diz respeito a ações não votantes, ela não necessita dessa divisão, podendo pertencer diretamente, podendo pertencer a sua totalidade à esfera privada, pois a lei apenas procura garantir ao poder público o controle administrativo da entidade. E se o Estado detiver a minoria deste capital votante, estará diante de uma empresa privada com participação estatal, onde a entidade não será de pertença da administração pública. Outra característica é que aqui ela tem a obrigatoriedade de ser sociedade anônima, uma diferença da empresa pública, pois aqui na sociedade de economia mista deve ser obrigatoriamente a sociedade de economia mista, uma SA. E aqui as demandas elas vão ser julgadas na Justiça Comum Estadual, diferente das empresas públicas que vão ser na Justiça Federal. Ainda que federais, aqui na sociedade de economia mista, as demandas elas vão ser a partir da Justiça Estadual, vão ser demandadas a partir da Justiça Estadual, conforme dispõe o artigo 109 da Constituição Federal, que diz que ainda que federais, as sociedades de economia mista demandas e são demandadas a partir da Justiça Estadual. Outras características agora que são da administração pública. Agora outras características que são da sociedade de economia mista e das empresas públicas em comum, que elas vão ser divididas em dois tópicos. Quando eu se falar que é uma prestadora de serviço público, vão ter algumas características. Agora, quando se falar que são uma exploradora de atividade econômica, vão ser outras características. Então, primeiro, prestadora de serviço público, exemplo, correio. As empresas estatais elas vão estar imunes aos impostos
elas vão responder objetivamente pelos prejuízos causados, e o Estado ele vai ser responsável subsidiariamente pela quitação de condenação indenizatória. E quando ser prestadora de serviço público, elas vão sofrer uma maior influência dos princípios e normas do direito administrativo. Agora, num segundo momento, quando se tratar de exploradora de atividade econômica, que a gente tem exemplo o Banco do Brasil, as empresas estatais elas não vão ter imunidade tributária, os seus bens eles vão ser privados, as empresas estatais elas vão responder subjetivamente pelos prejuízos causados, não vai ser responsável o Estado pela quitação da condenação indenizatória, elas não vão estar sujeitas à impetração de mandado de segurança como se tratar de serviço público, que vão estar sujeitas à impetração de mandado de segurança, e aqui elas vão sofrer menor intervenção do direito administrativo. Essas são as características principais das empresas públicas e da sociedade de economia mista. Daí, diante dessas explicações, a gente vai ver que vai ter as empresas subsidiárias e as empresas controladas. Então, as empresas subsidiárias, elas são pessoas jurídicas de direito privado que são criadas para integrar um grupo empresarial que é encabeçado por uma holding estatal, ou seja, uma empresa matriz estatal. Aqui no Brasil, a gente tem a Petrobras, que seria uma empresa estatal, que possui 5 empresas subsidiárias que elas estão vinculadas, como, por exemplo, a Transpetro, a Petrobras Distribuidora, a Petroquisa, a Petrobras Biocombustível e a Gaspetro. Então, essas vão estar vinculadas, subsidiárias a Petrobras, que seria então a holding estatal, ou seja, a empresa matriz. Para a sua criação dessas empresas subsidiárias, se tem uma divergência legal e uma divergência jurisprudencial, pois, segundo o artigo 37, inciso 20 da Constituição Federal, diz que depende de autorização legislativa para a criação dessas empresas subsidiárias. Já o STF ele julgou na ADIM 1649 do Distrito Federal que é dispensável a autorização legislativa para a criação das empresas subsidiárias, pois ele diz que desde que haja uma previsão para esse fim na própria lei autorizadora da empresa estatal matriz, não vai precisar dessa criação direta para a empresa subsidiária. Então é assim, se na autorização legislativa da empresa estatal matriz já se tem a previsão dessa criação das empresas subsidiárias, então não se tem a necessidade de uma nova criação de lei autorizadora para uma nova autorização legislativa para uma empresa subsidiária que vai pertencer, ou seja, vai ser subsidiária a uma empresa matriz que já está regulamentada. Então, as empresas subsidiárias, elas integram a administração pública indireta na qualidade de empresa pública ou sociedade de economia mista. E para finalizar, então, as empresas controladas, elas são pessoas jurídicas também de direito privado, que são adquiridas integralmente ou parcela de seu capital social pela empresa estatal matriz. Assim, elas não dependem de autorização legislativa e, consequentemente, elas não vão pertencer à administração pública. Aqui no Brasil a gente tem de exemplo a Agip, que ela é controlada pela Petrobras. Ou seja, a Petrobras ela adquiriu integralmente ou parcialmente, eu não tenho certeza se é totalmente ou parcialmente, ela assumiu esse capital social da Agip. Assim ela acaba sendo controlada pela Petrobras. Então, como eu já falei, a minha bibliografia que eu usei para gravar essa aula
é do Manual de Direito Administrativo do Alexandre Maza, 5ª edição. Assim eu finalizo a aula. Muito obrigado pela atenção.